noite a todos que nos assistem. Estamos reunidos aqui no templo da PIB, em Porto Real, para celebrar a Jesus, para iniciar mais um culto e oferecer a Jesus o nosso melhor. Então nós queremos convidar todos vocês que estão no templo e que nos assistem para orar a Deus conosco nesse momento. Feche teus olhos e cubra sua cabeça. Pai bondoso, misericordioso, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez na tua casa de oração. Nós viemos à casa de oração do Senhor para receber do Senhor, Pai, para nos encher do teu Espírito Santo, para buscar a face do Deus vivo e verdadeiro. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, sabemos, ó Deus, que tu és poderoso, tu és Deus fiel, tu és Deus misericordioso, longânimo, e que tem, ó Deus, prazer, ó Deus, em aceitar o nosso louvor e a nossa adoração. Por isso, ó Deus, nós estamos reunidos juntos para celebrar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que é, aquele que há de vir e aquele que sempre será o nosso Deus, o único Deus, Jesus Cristo. Te agradecemos, Senhor, porque nós estamos aqui para te servir também. Obrigado pelo privilégio, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá. Enche-nos, ó Deus, com teu Espírito Santo nessa noite, que o nosso coração possa saltar de alegria, pois estamos aqui para oferecer um culto ao Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. É no nome de Jesus que te pedimos que use a minha vida, use a vida de cada um dos ministros da multimídia, da recepção, dos professores do Ministério Infantil, as secretárias, os ministros de louvor da tua casa de oração, que sejamos todos usados pelo Senhor nessa noite. Assim te pedimos, Pai, fique conosco. Nós agradecemos ao Senhor por tudo. É no nome de Jesus Cristo que nós te agradecemos mais uma vez por orar ao Senhor. Amém e amém. As palmas do ao Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero convidar a nossa irmã que vai estar trazendo a devocional nessa noite, nossa irmã Elizabeth, segunda secretária. A paz do Senhor, amém. Boa noite a todos. Gostaria que vocês abrissem o Salmo 121, que diz assim: Deus é guarda fiel do seu povo. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejar. Esse que não tosquenejar, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O que Deus tocou no meu coração quando eu li essa mensagem da trazenda da devocional da igreja, de que a gente tem que confiar no Senhor de todo o nosso coração, depositar a Ele toda a nossa devoção, toda a nossa intimidade, todos os nossos princípios, porque é Ele que nos guarda. Se Ele não nos guardar, em vão vigia o sentinela. Então Deus, Ele é por todos nós. E cada situação que a gente pode vir atravessar ou ter alguma dificuldade, porque nós estamos ainda passando por uma pandemia, Deus nos guarda e nos protege. Amém.
E é o que eu trouxe para vocês nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, irmãos, amém? Estamos alegres por estarmos na casa do Senhor mais uma vez, podemos fazer isso, amém? Vamos prestar culto de louvor e adoração ao nosso Deus com toda alegria, amém? Você está contente, está alegre, está na casa do Senhor? Agradeça a Deus por isso, porque estamos aqui. Vamos clamar a presença de Deus, com a sua Shekinah neste lugar. Ele é dono dessa casa, Ele é dono desse lugar. Ele habita em meus louvores. E nós queremos adorá-lo em espírito e em verdade nessa noite. Aleluia. Glórias ao teu nome. Glórias ao teu nome, Senhor. Senhor dos exércitos dos céus e da terra. Todo fome de vida deve te louvar e te adorar. Vem nos incendiar nessa noite, Senhor. Com o fogo do altar, fogo santo. Tão sedento pra ti, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, deixa eu cantar, Senhor. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, então vem incendiar meu coração, meu altar, quero ouvir o som do céu, tua
dos senhores. Nosso coração é bom. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor, da tua presença. Enche-nos, Senhor, da tua presença. Queremos te louvar, te adorar de todo o nosso coração. Oh Deus, que dentro de nós sai perfeito louvor ao teu nome. Sim, meu Deus. Recebe-nos no teu altar, ó Deus Altíssimo. Guarda-nos, Senhor, debaixo das tuas asas. Sim, meu Deus. E na concha de tuas mãos, Senhor amado. Nós queremos estar sempre. Meus irmãos, é certo que dentro do nosso interior deve fluir rios de água viva. E nós vamos estar resgatando esse cântico que fala sobre chuvas. Chuvas que vêm do céu, águas que vêm do céu e se derramam sobre a terra, sobre a humanidade, trazendo vida, curando enfermidades. Essa chuva é da presença de Deus. Amém? Que o Espírito Santo se derrame sobre nós nessa noite, dessa forma, sarando as nossas enfermidades, curando as nossas enfermidades, neste lugar, nos alimentando, nos dando de beber, trazendo vida a nós. Amém?
Amém. Meus irmãos, chegamos no momento ofertório. Você que veio à casa de Deus preparado para trazer o seu dízimo, a sua oferta, fique bem à vontade. Esse é o momento que você terá a oportunidade em fazer isso. Deus abençoe o nosso culto. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Cair
Vamos agradecer a Deus por tudo que nós podemos hoje oferecer ao altar do Senhor. Nós queremos te agradecer, ó Pai amado, porque podemos trazer nessa casa, Senhor, um pouco daquilo que Tu nos tem dado por Tua graça e misericórdia. Obrigada, Senhor, pelas ofertas nessa noite colocadas no Teu alfoácio. Obrigada, Senhor, ó Deus, pelos dízimos, Senhor amado, que podemos oferecer hoje diante da Tua casa, Senhor, no sustento da Tua obra, Senhor amado. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor.
Gostaria de convidar nossas secretárias, irmãos, podem se assentar, por favor. Ciseli, ela vai dar alguns recados para os irmãos. Amém? Boa noite a todos, graças e paz. Amém? Amém. E bom, esse não está para a igreja hoje, está todo mundo com fome. A gente vai passar os anúncios aqui da semana rapidinho. Terça-feira, nosso estudo bíblico, nós começamos, retornamos com o nosso estudo bíblico a terça-feira agora, passou. E todas as terças vai acontecer aqui na igreja, às 19h30. E também na terça-feira, nossa classe de discipulado, às 20 horas. Tá? Então são 2 eventos na terça: estudo bíblico e discipulado. Na quarta-feira tem o grupo da coreografia, a Jéssica ensaiou ali com as meninas. Na quinta, nós temos o PGM dos jovens e adolescentes, às 20 horas. No sábado, nós temos o encontro das mulheres, então estão todas convidadas. As meninas aí a ler, a Tati, elas estão se organizando, estão correndo atrás, fazendo um super evento. Então não percam, vai ser bem legal. Às 17 horas, tá? Em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, né? No domingo, novamente, o culto aqui às 19h30. E para lembrar, em abril é o nosso 5º aniversário, então nós estamos aí com as camisetas. Quem quiser adquirir essas camisetas em comemoração dos 5 anos da PIB, procurar nossa irmã Carolina. Se alguém tiver dificuldade de encontrar a Carol no grupo da igreja, quiser dar um exemplo para mim ou para a Beth, a gente replica o telefone dela para vocês. Encomenda e pagamento das camisetas até o dia 15 de março, tá? Então não deixem para a última hora, passem em nome de vocês. Também nós estamos aí com a campanha que a nossa irmã Cristiane está confeccionando umas canetas lindas e maravilhosas para a gente fazer a arrecadação, a gente conseguir levantar uma verba para a reforma da sainha das crianças, Então ela está fazendo essa venda das canetas aí para trabalhar, em função aí dessa reforma. Então quem quiser também, aqui está no grupo da igreja, se tiver dificuldade de comprar a gente no lugar, a mesma coisa, pode dar um mesinho com a gente repassa, a gente está junto aí, tá bom? E os aniversariantes da semana, hoje a gente tem a Dona Adélia, a Leo, o Alexandre, eles estão por aí, eles estão na comunidade com a Dona Adélia. No dia 3 de março, nós também temos fazendo aniversário a Letícia. Ela está sentadinha ali no fundinho, escondida, mas ela vai ganhar parabéns também, né, Lelê? São os aniversariantes da semana. E é isso. Amém. Obrigado, Cecília. Amém. Eu queria convidar então a Letícia aqui à frente e o Joel para representar a família da Dona Adélia. Nós vamos orar. Os irmãos podem se colocar de pé, estender suas mãos para cá. Quero convidar o diácono Valmir a fazer essa oração. Vem cá, Letícia. Lelê, vem cá, Lelê. É isso tu mesmo. Vem cá, diácono Valmir, por favor. Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia concedido pela tua graça, por esse dia, ó Deus, que o Senhor nos concede, que podemos estar na tua casa, ó Deus, para adorar, para bendizer o teu nome santo. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada um de nós, por Deus, de cada um que está aqui nesta noite. Ó Deus, eu quero te pedir, ó Deus, também pela vida da Letícia, ó Deus, que está aqui, ó Deus, vai completar mais anos de vida. Se eu possa, Deus, estar abençoando, Deus, a Letícia, Deus, sua família, Deus, que eu possa continuar, Deus, fazendo com que ela cresça, Deus, te amando, te obedecendo, Deus, e buscando a tua palavra, Deus, buscando a direção da tua palavra. Deus, fica conosco aqui nesta noite, Senhor. Continua, Deus, nos abençoando e nos enchendo, Deus,
da tua palavra, Deus, que nós possamos, Deus, sair aqui hoje cheio do teu Espírito Santo. Eu te peço, Deus, por perdão dos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Joel, Letícia. Aleluia. Tem tudo a ver com Ele. Sempre tem tudo a ver com Ele. Vamos nos pôr de pé mais uma vez. Sei que vocês hoje estão querendo ficar sentados. Nós vamos alinhar um pouco o nosso corpo. Amém? Vamos colocar a mão no nosso corpo, na presença do nosso Deus. Depois de você vai ler toda a parte da pregação para ficar sentado, descansado. Mesmo que eu ande em meio ao fim, mesmo que eu vá correr sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo bom. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que seu amor é duradouro para sempre. Eu sei que seu amor é para mim.
queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que nós tivemos de estar diante do teu altar, diante do teu trono de glória e de graça, te adorar, Senhor. Ó Deus, acha em nós verdadeiros adoradores. Ó Senhor, acha em nós verdadeiros adoradores. Nos ensina a cada dia, Senhor, a nos expressar diante de ti. Nos ensina, Senhor, a ter palavras de adoração, palavras de amor, palavras, Senhor, de devoção a ti. Nos ensina, Senhor, põe em nossos corações um coração adorador, um coração quebrantado, um coração que se rende à tua presença, Senhor amado, e que dos nossos lábios possa sair perfeito louvor a ti, das nossas mãos possam sair gestos de adoração ao teu nome, Senhor, de todo o nosso ser, Senhor, porque há fogo de vida em nós, então nós devemos te adorar em espírito e em verdade. Recebe, Senhor amado, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão, no nome de Jesus Cristo, o teu Filho unigênito, aquele que morreu na cruz do Calvário por nossos pecados, para nos redimir e nos fazer diante de ti, Senhor, como filhos resgatados, remidos, filhos resgatados e remidos diante da tua presença, Senhor. Nós glorificamos o teu nome, no nome de Jesus nós oramos assim. Amém. Amém, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Eu quero convidar a professora Elizabeth, as crianças para vir aqui à frente, as crianças até 10 anos. Vem cá, Moisés. Vem cá, Lulu. Miguel, Lulu. Moisés está animado, ele já está indo até direto. Amém. Então vamos orar, estenda suas mãos para cá. Senhor, nós te agradecemos por ter professores disponíveis para servir o Senhor nessa casa. Que o Senhor abençoe, ó Deus, poderosamente essas crianças e essas famílias representadas. Que seja o Senhor agradecido nessa noite mais uma vez. Amém. Amém? Deus abençoe vocês. Então eu quero pedir a vocês que abram, por favor, o texto sagrado, em Ezequiel capítulo 1, versículo 24. Ezequiel capítulo 1, versículo 24. E se coloquem de pé em reverência à palavra de Deus, faremos a leitura do texto nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Ezequiel capítulo 1. Profeta Ezequiel, profeta maior, 1:24. Todos acharam? Amém? Por enquanto pode ser a NVI. Ou se você achar o João Ferreira de Almeida atualizada 2009. Então vamos lá. Diz assim: ouvi o ruído de suas asas quando voavam. Parecia o ruído de muitas águas. Parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso, como de um exército quando parava, fechavam as asas. Vamos repetir. Volta lá. Ouvi o ruído de suas asas quando voava. Parecia o ruído de muitas águas. Parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso, como de um exército quando paravam, fechavam as asas. E curva sua cabeça e feche teus olhos. Senhor, no nome de Jesus, o teu povo veio essa noite para receber do Senhor, se alimentar da tua palavra, sair daqui cheio da tua palavra, Pai. Por isso, fale aos corações, Senhor. Incendeie esses corações nessa noite, em nome de Jesus, meu Pai. Assim eu te peço.
peço, Pai, que haja, ó Deus, um rema nessa noite, uma revelação da Tua palavra, um renovo, Senhor, para essa noite, em nome de Jesus. Fale aos corações, Pai, assim eu te peço, em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém? Vocês podem se assentar, por favor. Então aqui o profeta Ezequiel, ele, depois da reconstrução do templo, ele tem a missão de trazer a mensagem para o povo. E o profeta Ezequiel, em uma das suas visões que Deus havia revelado, dado a ele, ele tem a alegria de dizer em palavras como era o som da voz do Senhor. E ele diz o seguinte: ouvi o ruído de suas asas quando voava, parecia o ruído de muitas águas, parecia a voz do Todo-Poderoso. Ele compara a voz do Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos, com a voz, com o som de muitas águas. E nós queremos, eu quero nessa noite compartilhar com vocês aqui o seguinte: como ouvir Deus em meio aos ruídos desse mundo. Como ouvir Deus em meio aos ruídos desse mundo. Como é difícil ouvir o nosso Deus em meio aos ruídos desse mundo. E nós, às vezes, ficamos com os ouvidos tapados para a voz de Deus, e ficamos com os ouvidos abertos para as coisas desse mundo. Só que a voz desse mundo não são ruídos comparados com o de muitas águas. A voz desse mundo é como se fosse coisas que desagradassem ao nosso Deus de ouvir, coisas que pudessem somente fazer barulhos que incomodassem os nossos ouvidos, e não que trouxessem clareza sobre aquilo que Deus queria falar de fato para cada um de nós. Então, como ouvir Deus em meio aos ruídos desse mundo? Então, a introdução que eu trago para vocês nessa noite é que o profeta Ezequiel ouviu o Senhor e foi um testemunho acerca dela, da voz de Deus. Ele ouviu o ruído de muitas águas, ele ouviu as asas do Senhor quando voava. Ele parecia, e ele falou que ele parecia como o ruído de muitas águas, parecia a voz do Todo-Poderoso. Mas esta não foi a única ocasião em que um profeta ouviu a voz de Deus. Nós temos os exemplos de Jeremias, nós temos os exemplos também de João, quando esteve na ilha de Patmos, que ele também viu ali o Senhor e pôde contemplar e ouvir a sua voz diretamente. Então, no final desse livro, lá no capítulo 43, nós vamos encontrar também, mais uma vez, Ezequiel dizendo: então me levou à porta que olha para o oriente, eu ouvi a glória do Deus de Israel que vinha do oriente. A sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. A nível de introdução, é importante ressaltar então que Ezequiel teve uma visão sobrenatural, uma visão que não se compara com a visão que nós temos terrena, onde o próprio Deus lhe deu a oportunidade de enxergar coisas grandiosas, coisas grandes, maravilhosas, ocultas, que somente Deus poderia revelar ao homem. A nível então de introdução eu trago isso. Em Ezequiel 40, versículo 1, eu quero ler também para vocês que diz, é o contexto de onde nós estamos lendo, ou seja, o capítulo 43 e o capítulo 1, e nós vamos entender agora o que de fato o Senhor estava falando com Ezequiel. Capítulo 40, versículo 1. No 25º ano do exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi conquistada, nesse mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões de Deus, me levou à terra de Israel e me pôs
sobre um monte muito alto, e sobre ele, para a banda do sul, havíamos como edifícios, parecia uma cidade. Ele me levou para lá, e vi que um homem cuja aparência era como de um bronze, que estava em pé à porta, tendo na mão uma corda de linho e uma vara de medir. Disse-me o homem: filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo o que eu te disser, tudo o que eu fizer, pois para isso foste aqui trazido. Anuncia à nação de Israel tudo o que vives. Então, irmãos, existem alguns pontos aqui muito importantes nessa leitura desse texto, que eu acabei de ler com vocês. Aqui simboliza a pessoa de um homem vestido de bronze, simboliza a pessoa de Jesus Cristo, e traz a ideia do próprio Jesus falando com o profeta Ezequiel. A outra coisa que nós precisamos nos atentar é que o profeta Ezequiel era um homem que estava perto de Deus. Ele estava perto da vontade de Deus, cumprindo a vontade de Deus, e por isso ele pôde ver e ouvir o que Deus estava falando e mostrando para ele. A construção do templo vislumbrou um tempo de completa restauração para os cativos pós-exílio, o tempo quando Deus voltaria para o seu povo. Então, o templo se construiu por volta dos anos 520, 515 a.C. E quando o profeta teve essa visão, foi aproximadamente nos anos 573 a.C. Então, como ouvir Deus em meio aos ruídos desse mundo? Como é difícil ouvir a voz de Deus quando nós precisamos tomar uma decisão, quando nós precisamos, na verdade, tomar uma atitude em nossas vidas. Então, em primeiro lugar, você precisa saber que a mão de Deus precisa estar sobre você. Em primeiro lugar, você precisa saber que a mão de Deus precisa estar sobre você. Se a mão de Deus não estiver sobre nós, nós jamais iremos ouvir e ver a glória de Deus. Jamais iremos ouvir o que Deus tem a nos falar. Jamais iremos vislumbrar a glória de Deus com os nossos olhos sobrenaturais. Então nós precisamos primeiramente entender que a mão de Deus precisa estar sobre a minha cabeça e sobre a sua cabeça. Porque se a mão de Deus não estiver sobre nós, nós não teremos condições de ouvir Deus falando conosco e de ver a glória dele, assim como o profeta Ezequiel. A mão de Deus, então, era uma prova do favor de Deus, vindo até Ezequiel e até o seu povo, para que Ezequiel se sujeitasse para o seu próprio domínio todos os cativos, uma vez que ele carregava com ela a autoridade que Deus havia dado a ele. Então, o que eu entendo e o que eu trago para vocês nessa noite é que quando um homem ou uma mulher de Deus tem a mão do Senhor sobre ele tem autoridade em suas palavras. Então, tudo que ele fala tem poder. A voz de Deus é sussurrada no ouvido dos homens e mulheres de Deus através do profeta que Deus traz a sua revelação, a sua palavra. A mão do Senhor é uma frase que é repetida várias vezes nesse capítulo e também nesse livro do profeta Ezequiel. E é uma frase que traz para nós o entendimento do poder restritivo de Deus. É o poder que Deus deu a um homem chamado Ezequiel. Deus coloca a sua mão sobre ele e dá a ele virtudes do Espírito Santo, poder do alto, capacitação de Deus, para que ele pudesse então falar aquilo que ele havia visto, para que ele pudesse compartilhar com o povo a visão que ele teve acerca das coisas grandiosas de Deus. Então, o profeta foi contemplado
contemplado com isso. Quando a mão do Senhor acompanha a sua palavra, a minha palavra, ela se torna eficaz. Quando nós temos a mão do Senhor sobre nós, irmãos, tudo que nós fazemos, falamos, ela é acompanhada de virtudes, de poder e acompanhada pela voz profética de Deus. Então, se a mão de Deus estiver sobre vocês, sobre mim, não tenham dúvidas, nós veremos a glória de Deus na cidade de Porto Real. Amém? Nós veremos a glória de Deus se a mão de Deus estiver sobre nós. Nós veremos Porto Real de uma maneira diferente, com perspectivas diferentes, uma cidade diferenciada e separada por Deus, e com certeza ouviremos Deus falar aos nossos corações, mesmo em meio aos ruídos desse mundo. Os ruídos não podem atrapalhar aquilo que Deus está falando. Eles não atrapalham nem um pouco. Nós conseguimos ouvir o que Deus tem a nos falar, mesmo em meio aos ruídos desse mundo. Então, eu quero dizer para vocês que é possível ouvir a voz de Deus em meio aos ruídos desse mundo. Então, como ouvir a voz de Deus em meio aos ruídos desse mundo? Em segundo lugar, é preciso dar ouvidos para ouvir. Vocês conseguem entender essa frase? É uma frase que a gente usa no dia a dia. Para você ouvir o que Deus tem a falar, é preciso você dar os seus ouvidos para Deus falar aos seus ouvidos. Porque se você não quiser ouvir Deus falando, você não vai ouvir Deus. Só é possível ouvir Deus a partir do momento que nós estamos dispostos a entregar os nossos ouvidos a Deus. Entendam, meus irmãos, nessa noite, por favor, é isso que Deus está falando conosco. O profeta Ezequiel ouviu a voz de Deus porque ele deu os seus ouvidos a Deus. Muitos de nós temos dificuldade de ouvir Deus porque nós não estamos dispostos a dar os nossos ouvidos a Deus. E aí reclamamos: por que é que Deus não fala comigo? Por que é que Deus não falou comigo até hoje? E eu te pergunto: você deu os seus ouvidos a Deus para que Ele pudesse falar aos seus ouvidos? Então esse é o segundo lugar, é o segundo ponto. E tem uma frase de Monteiro Lobato que eu gosto muito, e eu pude colocar aqui nesse texto, que diz: quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê. Olha isso, irmãos. Quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê. Irmãos, voltado agora para a palavra de Deus, quem mal lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Se você não tem lido a palavra de Deus, você mal vai ler, mal vai falar, mal vai ouvir e mal vai ver as coisas de Deus nessa terra. Você só vai ver as coisas acontecendo nesse mundo como se fosse um ídolo lá fora. Mas de fato, eu tenho certeza de que você não verá a glória de Deus. Você só vai ver a glória de Deus a partir do momento que você abrir as Escrituras Sagradas. Esse livro que o salmista manda a gente ler de dia e de noite, é esse livro aqui que vai nos ensinar as coisas grandiosas a respeito de Deus. Então, quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê. Esse alguém que não lê a palavra de Deus, esse alguém que não ouve a voz de Deus em oração, esse alguém que não fala das coisas de Deus para ninguém, esse alguém mal vai ver as coisas grandiosas de Deus. Não tem condições. É uma coisa puxando a outra. É uma coisa puxando a outra. Então, perguntaram uma vez para um teólogo norte-americano e disseram para ele o seguinte: o pássaro tem
tem duas asas. E esse pássaro ele consegue voar com uma asa somente? Vocês podem repetir? Responder para mim, por favor? É possível um pássaro voar com uma asa? Então é impossível um crente, um cristão convertido ao Evangelho, ele caminhar com Deus sem a oração e sem a leitura da palavra. O cristão convertido, ele é considerado e visto como um pássaro que tem duas asas: a leitura diária da palavra de Deus e uma vida diária de oração. Se uma coisa só estiver funcionando na sua vida, você pode ter certeza de que você não está vendo a glória de Deus como deveria ver. Você pode ter certeza que você está colocando limites no que Deus quer fazer na sua vida. Você está caminhando com uma perna só, mancando. E Deus não quer te ver caminhando assim. Deus quer que você cresça. Deus quer que você se desenvolva. Deus quer que você avance. Deus quer que você voe longe, voe alto e vislumbre as coisas grandiosas que Ele tem feito. Então, dificilmente, um crente que não lê a Bíblia, um crente que não ora, ele vai conseguir enxergar a glória de Deus. Não tem como, irmãos. É uma coisa puxando a outra. E nós precisamos acreditar nisso, porque isso é uma verdade. Então, eu fui um homem enviado por Deus a essa igreja. Estou caminhando aqui para completar 4 anos agora em março. Estou à frente dessa igreja. E alguns de vocês aqui que já me conhecem há muito tempo, sabem que o Evangelho, a pregação do Evangelho, ela também se resume a isso que nós estamos falando aqui agora: leitura da palavra de Deus e oração. Se o crente quer ter vida com Deus, ele precisa ler a Bíblia Sagrada, ele precisa orar de dia e de noite ao Senhor, ele precisa ter vida com Deus. E se ele não tem isso, irmão, alguma coisa está errada, e algo vai dar errado. Então, o que é ter a voz como de muitas águas? Então, o que parece aqui é que a quantidade ela é importante, mas não é. Se nós formos lá para Angra dos Reis, ou até mesmo para a Represa do Funil, que são lugares onde existe uma quantidade imensa de água, nós vamos vislumbrar aquele mar de água. Represa do Funil, água doce, água salgada em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, qualquer coisa assim. E você vai ver tudo aquilo, e você só vai ouvir o barulho dessas águas quando estiver na areia em uma praia. Porque se você estiver no meio do mar, ou no meio lá da Represa do Funil, você não vai ouvir nenhum barulho, a não ser o do seu barco. O que é que eu quero dizer com isso? A voz de muitas águas, ela representa para nós, irmãos, de que se nós formos para uma cachoeira chamada Véu das Noivas, que fica ali no Parque Nacional do Itatiaia, e quando nós estamos chegando no Parque Nacional, nós já começamos a ouvir os barulhos daquelas cachoeiras. E quanto mais nos aproximamos dessa cachoeira, mais nós conseguimos ouvir o som da cachoeira. E quando nós descemos do carro para ir até a cachoeira, a partir do momento que nós nos aproximemos então dessa cachoeira, Véu das Noivas, e colocamos nossas cabeças debaixo daquela queda de água, nós não iremos mais ouvir nenhum barulho a não ser das águas caindo. Pode qualquer pessoa que for gritar, ninguém vai ouvir. Eu digo gritar debaixo da queda daquelas águas, ninguém vai ouvir. Mas se você for para uma cachoeira menor, como a cachoeira de Deus ali em Penedo, que é uma cachoeira pequena, e colocar também a sua cabeça debaixo daquela queda, você também não vai ouvir ninguém falando com você. E sabe o que quer dizer isso, irmãos? Isso representa para nós o terceiro ponto que eu quero falar com vocês, que diz o seguinte: como é possível ouvir? Como
Segundo, terceiro lugar, é preciso se aproximar do som de muitas águas. Irmãos, só se aproxima das coisas de Deus quem quer. Só mergulha nas coisas de Deus quem quer. Só recebe das águas, do som de muitas águas, e ouve aquele som maravilhoso, estrondoso, quem quer. Quem não quiser ouvir, vai se afastar do som de muitas águas. Então, quanto mais próximo você estiver das coisas de Deus, você vai ouvir Deus falando com você. Mesmo que haja ruídos desse mundo, você não vai ouvir mais o mundo, você vai ouvir Deus. Irmãos, o mundo pode estar caindo fora da cachoeira, em outros lugares ali próximo, mas enquanto você estiver com a cabeça debaixo das quedas daquelas águas, você não vai ouvir nada a não ser a queda das águas. É maravilhoso. E quanto mais longe você estiver daquela cachoeira, mais fica nítido de ouvir outra pessoa falando com você. Você consegue enxergar e ouvir pessoas falando com você. Mas quanto mais próximo você estiver da cachoeira, mais difícil fica de você ouvir outras coisas e outras pessoas. Sabe o que eu quero resumir aqui, irmãos? Nós precisamos nos aproximar mais de Deus, para ouvir somente Deus falando. A gente está ouvindo muito disse-me-disse. A gente está ouvindo muita zoeira no ouvido. A gente está ouvindo muitas pessoas que não eram para nós ouvirmos. Pessoas que falam coisa com coisa. Pessoas que não têm vida com Deus. Pessoas que só dão palavras negativas para nós. Pessoas que só nos colocam para baixo. Pessoas que não são otimistas, são pessimistas. Irmãos, parem de dar ouvidos a essas pessoas. Ouçam a voz do Todo-Poderoso, porque Ele continua falando conosco até hoje. Se você não tem ouvido a voz de Deus, é porque você não tem se aproximado da cachoeira, do som de muitas águas. Você precisa se aproximar, irmão. Você precisa mergulhar nessas águas. Você precisa ouvir Deus falando com você. O profeta Ezequiel estava totalmente ligado com as coisas de Deus. Ele não estava nem aí para as coisas terrenas ali. Ele queria cumprir o propósito de Deus. Ele queria falar das coisas grandiosas de Deus, porque o seu ouvido estava bem perto de Deus. Então, irmãos, esse é o exemplo que eu trago para vocês nessa noite. Nós estamos aqui agora em Porto Real, não tem nenhuma cachoeira aqui. É impossível ouvir o som de muitas águas aqui. Mas se nós formos agora para Santa Rita de Jacutinga, que é mais perto, nós vamos vislumbrar várias cachoeiras lá. E a partir do momento, quanto mais perto a gente chega daquelas cachoeiras, mais a gente vai ouvir só o som das cachoeiras. Então é assim que funciona, irmãos. As coisas de Deus também são assim. E é nós que escolhemos ir ou não para uma cachoeira dessa. É nós que escolhemos nos aproximar de Deus ou não. Não é o pastor que vai estar todo dia com você do seu lado falando assim: leia a Bíblia, ore a Deus, fale com Deus, ouça a Deus. Isso é ilusão, você achar que o pastor é responsável por você não ler a Bíblia, por você não orar a Deus. Isso não passa na minha cabeça, irmão. Eu não tenho essa responsabilidade de acordar pela manhã com vocês e de pedir a vocês: vamos orar agora, vamos ler a Bíblia agora. Isso tem que partir de vocês. É vocês que devem buscar a Deus em oração. É vocês que devem ler a Bíblia. É vocês que devem se aproximar das coisas de Deus. Eu jamais vou forçar vocês a fazer alguma coisa que vocês não querem. Então, quanto mais perto vocês estiverem das coisas de Deus, mais aumenta a probabilidade de vocês verem a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Vocês estão ouvindo Deus falar aqui, irmãos? Amém, irmãos? As palmas podem louvar a Deus.
eu quero concluir essa mensagem. Há muitas vozes nesse mundo. Há muitas vozes nesse mundo. E às vezes nos sentimos tão pressionados por dar ouvidos a esse mundo, dar ouvidos a pessoas que na verdade não deveríamos dar ouvidos para elas. Nós devemos dar ouvidos a Deus, como eu compartilhei no segundo ponto. Então, nos lamentamos, nos condenamos, quando ouvimos mais o mundo do que a Deus. Questionamos, por quê? Por que eu não consigo ouvir Deus? Por que Deus não fala comigo? O que é que está acontecendo comigo? É só você avaliar quão próximo você está do Senhor ou não. Avalie mesmo a sua vida. Você está longe ou perto de Deus? Se nos aproximarmos do que Deus diz, recebendo a vida e a revelação do Espírito Santo naquela área que precisamos, então as outras vozes, elas serão encobertas pela voz de Deus. Encobertas. Quando você ouve Deus falando, os ruídos somem do seu ouvido. Você não ouve mais ninguém. Você ouve uma pessoa só. Você ouve a pessoa de Deus. Então, pode ser que a voz da tentação está batendo na sua porta, a porta dos seus ouvidos. Pode ser que a voz da maioria das pessoas estão batendo nos seus ouvidos. Como é a maioria, você fala, a maioria é a favor, então eu vou fazer. E não é bem assim. A maioria não se compara com as coisas de Deus, com a voz de Deus. O que Deus fala é verdade, o que Deus promete, Ele cumpre. A maioria muitas vezes promete e não cumpre. Então não se deixe levar pela maioria, se deixe levar pelas coisas de Deus, porque é Deus quem fala ao seu povo. Então a voz da dúvida bate muitas vezes no nosso coração, no nosso ouvido. O que é que eu tenho que fazer agora? Como eu devo proceder? Qual deve ser a minha atitude? E aí Deus fala para você claramente o que é que você deve fazer ou não. Não é a maioria que vai falar com você. Então, a voz da ganância, do desânimo, do preconceito, muitas vezes bate aqui no ouvido. E você, às vezes, responde a essas vozes de forma positiva, quando na verdade deveria responder de forma negativa. E a voz do medo, do comodismo, quando bate no nosso ouvido, o que é que a gente faz quando a gente está com medo? Estamos diante de uma crise mundial. O que é que a voz do medo tem falado para vocês? Que vocês vão morrer? E que vocês têm medo disso, medo da morte? Mas Ele não venceu a morte. Ele não venceu o aguilhão da morte. Ele não tomou as chaves do inferno. Ele nos deu vida eterna e prometeu para nós que nós moraremos com Ele eternamente. Por que é que nós estamos ouvindo mais esse mundo? Ligamos os jornais só dizem sobre morte, enchente, pandemia, suicídio, tráfico, só coisas pesadas e ruins. Mas enquanto você está ouvindo a voz de Deus, quando você está conectado com as coisas de Deus, você ouve que Deus falou justamente o que iria acontecer com a humanidade. A humanidade se afastou de Deus, e por isso tudo isso está acontecendo, porque quanto mais a humanidade se afasta de Deus, mais nós nos aproximemos do fim da promessa de Deus. E a
a promessa é que Ele voltará em glória. Ele voltará para buscar os seus. Ele voltará para buscar a igreja dele. Ele voltará para buscar a sua noiva. E será um grande casamento. A igreja com Jesus Cristo. E subirão aos céus, juntamente com os anjos, com suas harpas nas mãos. E o Senhor Jesus estará com seu cavalo, com seus olhos de fogo. E na sua corte estará escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E nós subiremos com Ele em glória. E é isso que me conforta. É isso que eu quero ouvir todos os dias. Independente do que falam aí fora, eu quero continuar ouvindo o que Deus tem que falar. Porque é o que Deus me fala que me conforta, que me consola, que me dá esperança, que me dá palavras de vida eterna. Vamos louvar a Deus nesse momento. E se você quiser sair do seu lugar, para que eu ore por você, você vem até aqui à frente, eu vou orar, mantendo a distância por você. Pode sair do seu lugar, se coloque de pé, por favor, nós vamos orar a Deus. Depois
fechar os seus olhos. E você, simbolicamente, vai pedir a Deus para que tape os seus ouvidos para as vozes desse mundo. E você vai falar para Deus que você deseja somente ouvir Deus. Você não quer mais ouvir o mundo. Você não quer ouvir mais as pessoas que estão à sua volta, que só trazem notícias ruins para você. Mas você quer ouvir as pessoas de Deus que estão à sua volta. Então coloque as mãos nos seus ouvidos e peça ao Espírito Santo de Deus para que continue a falar aos seus corações de uma maneira sobrenatural, uma maneira poderosa. Ouça nessa noite a voz do Todo-Poderoso sussurrando no seu ouvido, porque é Ele que traz esperança para o seu povo. Ninguém mais pode trazer esperança, somente o Senhor. E as palavras de esperança, somente Deus pode falar com vocês. Ouça Deus nessa noite e diga para Deus: Deus, eu não quero ouvir mais esse mundo. Eu não quero ouvir mais, ó Deus, as pessoas que só pensam meu mal, que só me trazem, ó Deus, que só me trazem palavras negativas. Ó Deus, afaste-as de mim, Senhor. Traga, ó Deus, para perto de mim pessoas que falam ao seu respeito, que trazem, ó Deus, palavras de esperança a respeito do Senhor. Ó Deus, é essa oração que te fazemos, ó Pai, nesta hora, Senhor, e pela fé nós cremos, ó Deus, que os nossos ouvidos serão tapados nessa noite, ó Deus, para esse mundo, e serão abertos, ó Deus, para ouvir o sobrenatural do Senhor. Nós queremos ouvir Deus, assim como Ezequiel ouviu Deus. Nós queremos ver a glória de Deus, assim como Ezequiel viu a glória de Deus. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por aceitar a nossa oração e o nosso louvor. É assim que nós oramos, Pai, no nome precioso de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vive e aquele que reina e aquele que estará sempre conosco. Amém. As palmas louvam ao Senhor Jesus. Amém. Quiser encerrar com mais um cântico, depois a gente avança. Pode ir lá. Vamos nos manter de pé para encerrar com mais um cântico. Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a orar comigo, porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar. Sempre vale a pena adorar. A canção não é
mundo. É nossa escolha fazer isso. É nossa escolha fazer isso. Estenda as suas mãos para cá. Quero abençoar a vida de vocês nessa noite. Que o grande amor de Deus, o Pai, e a graça redentora de Jesus Cristo, nosso Senhor, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com todos vocês hoje reunidos, hoje e sempre. E a igreja diz: amém, graças a Deus. Louve a Deus com palmas, amém. Glória a Deus. Domingo que vem é ceia do Senhor. Todos vocês estão convidados às 19h30, além de todas aquelas agendas que a secretária compartilhou com vocês. Amém? Tem uma outra coisa que eu gostaria de falar com vocês rapidamente. É sobre uma campanha para a gente colocar ar-condicionado na igreja. Nós sabemos que é pela fé. Nossa igreja é uma igreja pequena, mas nós precisamos, irmãos, de um ar-condicionado nessa igreja, para que a gente possa ter um certo comodismo maior aqui dentro, um conforto maior aqui dentro, tá certo? Então, peço a vocês que nos abençoem e possa preparar a sua oferta para nos abençoar, porque a salinha das crianças é a nossa prioridade nesse momento. Para isso, o calor ali é muito grande e eles precisam